Olá, meninos, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre coesão. Nós vimos nas duas últimas semanas os elementos coesivos, tanto a coesão referencial quanto a coesão sequencial e a importância delas dentro do texto. Eu acho que isso que é o mais importante da gente ressaltar aqui. Então, quando a gente pega, por exemplo, a coesão referencial, ela faz com que a gente evite repetições vocabulares, faz com que o nosso texto tenha um dinamismo muito grande, demonstra a nossa riqueza de vocabulário, de léxico. Já quando a gente pega a coesão sequencial, a gente percebe a progressão temática, todo o seu repertório de criatividade sintática, de complexidade sintática. Hoje a gente vai pegar um texto que foi do Enem 2018, aquele que falava sobre os dados, a importância dos dados, principalmente vinculados à internet e tudo mais. Esse texto ele foi muito bem avaliado, ele teve uma nota bem alta pelos avaliadores do Enem e eu acho que vale a pena a gente trabalhar esses elementos coesivos dentro desse texto, ok? Então, hoje na nossa aula a gente vai trabalhar em especial com a coesão aplicada ao texto. Tranquilinho? Vamos lá? Então, aqui a gente tem, gente, a introdução do nosso candidato. Essa introdução dele foi uma introdução mais breve, mais simples, mas tem muitos elementos aqui que são extremamente importantes. Alguns deles eu grifei para a gente pensar nesse candidato que tem aí um fôlego de escrita muito grande. Vocês vão perceber dentro do decorrer do texto que ele escreve assim, espremendo a letra até o final. Ele utiliza a letra pequena, ele usa de uma ponta a outra da margem, isso com muita vontade, e poderia ter minimizado alguns dessas angústias, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é esse ocorrida no século XX aqui. Esse ocorrida no século XX traz uma especificação, traz uma marcação temporal aqui dentro do texto em relação à terceira revolução industrial. No entanto, diante desse cenário de que ele espreme a letra para poder caber tudo, era desnecessário. É um texto que é um fragmento que poderia ser retirado do texto sem nenhum prejuízo semântico e sintático. Ele aqui funciona como um aposto explicativo e poderia ter sido retirado, ok? Como uma marcação explicativa, né? Então, a terceira revolução industrial trouxe diversas novas tecnologias que fomentaram os processos de conexões no mundo, como a internet. Ele vem aqui com essa primeira oração, com esse primeiro período, perdão, contextualizando. E ele contextualiza muito bem isso. Vem com um retrato histórico e fecha ali onde vai ser o cerne, que é a internet. Nesse viés, qual viés? Percebam que aqui ele utiliza um elemento coesivo sequencial, trazendo essa progressão temática do texto. Então, nesse viés, o quê? Nesse processo de conexões no mundo, como a internet. Embora tal rede, esse embora também é um elemento de conexão sequencial e que vai trazer aí um articulador argumentativo. Esse embora traz uma marcação concessiva. Lembram-se que lá nos slides de coesão sequencial, a gente falou sobre as orações bem marcadas, principalmente as orações subordinadas adverbiais e as adjetivas restritivas. Então, aqui ele me começa a construir uma adverbial concessiva. Embora tal rede virtual, e esse rede virtual, gente, substitui o quê? Internet. É importante isso ser bem marcado. Embora tal rede virtual tenha
tenha tornado-se demasiadamente difundida na atualidade, seja benéfica em vários aspectos, esse meio. Então, tanto rede virtual quanto esse meio está retomando internet, que foi designado no primeiro período. Esse meio também é usado para um objetivo nefasto: alienação populacional. Queridos, isso aqui é a tese dele. Ele deixa bem claro que ela é muito difundida na atualidade, que ela tem seus benefícios, no entanto, ela traz um malefício que é a alienação populacional. E aí ele vem com essa expressão que naquele parágrafo padrão, quando nós trabalhamos parágrafo padrão ainda presencial, eu demonstrei para vocês um parágrafo padrão bem redondinho, que usava sob esse prisma. Aqui ele vai utilizar várias variações desse mesmo elemento. Ele começa com sob essa perspectiva. Então, no decorrer do desenvolvimento e da conclusão, ele vai usar ainda elementos muito parecidos com esse. Elementos esses que vocês podem, sem sombra de dúvidas, utilizar e transformar, transmutar no texto de vocês para poder dar a progressão sequencial, para poder relacionar orações, períodos dentro do mesmo parágrafo. Sob essa perspectiva, seja pela inferência na capacidade de escolha do indivíduo, seja pela colaboração com um consumo desmedido, a manipulação dos usuários na internet é extremamente nociva para a sociedade. Aqui são os argumentos dele. Ele vai desenvolver 2 argumentos. Ele vai escrever as 30 linhas, vai usar um parágrafo de introdução mais curtinho, aí com 6 linhas, bem a estrutura da receita de bolo que eu falei para vocês. A conclusão dele tem 10 linhas, é uma conclusão um pouco mais substanciada, porque ele coloca 2 propostas de intervenção e ele desenvolve 2 parágrafos de desenvolvimento muito bem harmônicos aí. E esses parágrafos de desenvolvimento com base nesses 2 argumentos aqui apresentados na introdução. Percebam um outro aspecto, gente. Tem um aspecto aqui bem significativo, que é esse seja, que está aqui, desculpa. Esse seja que é apresentado aqui e também apresentado aqui. Então, a gente tem uma marcação aqui de paralelismo sintático, seja pela interferência, seja pela colaboração, trazendo esses 2 elementos aí para poder comprovar a tese dele. Tranquilinho? Vamos lá? Nesse próximo, nessa segunda parte aqui, a gente já tem os 2 parágrafos de desenvolvimento. E ele começa com uma marcaçãozinha de primeiro plano. Ele traz isso à tona. E esse aspecto aqui é bem significativo, gente, porque deixa claro, sobretudo, essa relação de começar com o primeiro argumento, essa marcação do primeiro argumento. E esse primeiro argumento aqui vai ser em cima da liberdade de escolha dos cidadãos. Então, percebam aqui como ele vai construindo. A liberdade dos cidadãos de terem suas próprias opiniões é prejudicada por essa mazela. Então, ele vem com um tópico frasal bem incisivo aí, ok? Dessa forma, olha esse dessa forma aí. Esse dessa forma retoma esse tópico frasal. É imprescindível citar que no livro 1984, do George Orwell, o grande irmão observa e controla o comportamento do corpo social por meio de uma teletela. Sob essa ótica, mesma variação lá do primeiro parágrafo, que era sob essa perspectiva, que ele vem com sob essa ótica.
A internet manipulada tem um papel parecido no período atual, em que o internauta fica refém de imagens, de notícias, de assuntos baseados em algoritmos definidos por programas de computador. Desse modo, o indivíduo majoritariamente tem apenas uma falsa sensação de liberdade, uma vez que torna-se alienado pela rede e não tem a verdadeira capacidade de escolha. Galera, alguns pontos importantes aí em relação a esse parágrafo. Ele vem aqui tudo com um argumento puxado lá da literatura, com uma construção argumentativa engedrada em uma obra notória do Orwell e desenvolve essa argumentação em cima dos algoritmos utilizados hoje pela internet em demonstrar, em perceber o comportamento humano. Então, se você pesquisa, por exemplo, um produto X qualquer, um notebook, suas redes sociais todas passam a bombardear os seus olhos por meio de publicidade de notebooks em vários departamentos, em várias lojas. Então, ele traz isso aqui com muita força. Esse último período desse parágrafo é um período que vai tratar de uma relação de causa e consequência. Desse modo, o indivíduo majoritariamente tem uma falsa sensação de liberdade, uma vez que, por que isso? A causa disso, uma vez que torna-se alienado pela rede e não tem a verdadeira capacidade de escolha. Então, ele faz uma relação aí de causa e consequência, novamente com a articulação de orações adverbiais. Depois, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele traz aí um ademais, trazendo o quê? Uma relação interparagrafal. Essa relação interparagrafal solidificada, construída pela conjunção ademais, que tem esse olhar de adição, por esse articulador que tem esse olhar de adição. O consumismo exacerbado é corroborado pela manipulação de dados no mundo virtual. Nesse sentido, tópico frasal curtinho, de novo, e bem incisivo, bem efetivo. Nesse sentido, manipulado pelo mundo virtual, cabe salientar que, segundo o IBGE, mais de 60% da maioria das pessoas utilizam a internet. Vem aqui com dado estatístico. Dessa maneira retoma o quê? Os dados estatísticos e ele vai desenvolver a argumentação em cima disso. Com tal número significativo de cidadãos conectados, empresas do mundo capitalista, consolidado após a Guerra Fria, pagam por impulsionar por impulsionamento de seus produtos direcionado a possíveis consumidores. Então, eu grifei aqui esses elementos em verde porque eles são elementos explicativos. Só que esse primeiro elemento aqui, ó, com tal número significativo de cidadãos conectados, consolidado após a Guerra Fria, tem um explicativo aqui e um outro mais especificativo, que é o após a Guerra Fria, que traz uma marcação histórica. Como é um autor, como é um candidato de muito fôlego, seria mais interessante ele deixar esse consolidado após Guerra Fria, porque ele traz esse retrato histórico desde o primeiro parágrafo. E poderia retirar esse com tal número significativo de cidadãos conectados, porque o dado estatístico de 60% aqui já demonstra que tem um bom percentual aí. Então, é só mais uma marcação aí de redundância. Poderia ser eliminado, visto que esse candidato tem muito fôlego de escrita, ok? Nesse cenário, ele já vem aqui de novo. Eu tenho muita gente que compra produtos, eu tenho muita gente que acessa a internet, eu tenho muita gente que tem assim, aquele boom de consumismo exatamente porque tem um máximo de divulgação pela internet. Nesse cenário, muitos indivíduos, mesmo sem capital para compra, percebam que eu tenho aqui um mesmo sem capital para compra, também explicativo, só que este
ele traz uma especificação melhor. E essa especificação melhor valoriza a ideia do consumismo defendida nesse parágrafo aqui. São ingenuamente fascinados por vitrines virtuais, o que pode acarretar em dívidas e, por conseguinte, perda de bem-estar. Então, fez uma relação de causa e consequência aqui, que é valorizada por esse mesmo sem capital para a compra. Então, tudo isso muito bem arquitetado dentro do texto dele. Um último ponto que eu queria até designar aqui para vocês, gente, é com relação ao uso dessas setinhas aqui que ele inclui o de, aqui que ele vai incluir a flexão de verbo. É melhor que ele perca pontuação sob o ponto de vista da estilística do texto do que perder de paralelismo sintático. Então, esse candidato, para evitar a perda de ponto por paralelismo sintático, por concordância, que seria aqui, a liberdade dos cidadãos de terem, esse de terem ia remeter melhor a cidadãos aqui, esse de notícias, de assuntos, é um paralelismo sintático, é melhor que ele perda na estilística do que perder no paralelismo sintático aqui. Então, fica a dica aí para vocês. Vamos para a conclusão desse nosso candidato, tá, gente? A conclusão dele ficou bem interessante. E aí, um ponto bem legal aqui da gente trabalhar. Ele não começa essa conclusão com concluímos, podemos concluir, em suma, nada disso. Começa exatamente com um articulador argumentativo interparagrafal, entre parágrafos, tá bom? Trazendo a ideia de conclusão. Portanto, simples assim. Então, nada de com base em tudo que foi exposto. Olha que ele escreve um montão que poderia ser reduzido em uma única palavra. Então, portanto, aqui salva pátria nesse contexto. Portanto, torna-se evidente que a manipulação das ações dos internautas pelo controle de dados no espaço virtual causa consequências maléficas para a população. Então, ele retoma aí, ele reafirma a tese dos malefícios da internet nesse sentido, e aí vem, posto isso, para mitigar, então esse posto isso retoma essa reafirmação da tese. Para mitigar a problemática, aí sim ele vem com os elementos necessários de uma conclusão com proposta de intervenção, que é o agente, o que esse agente vai fazer, a fim de que, quais são, a quem vai se relacionar, como vai ser feito e possíveis resultados. Então, a gente tem esse escopo inteiro aí para poder construir uma conclusão por intervenção. Para mitigar a problemática, cabe ao governo federal, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, regulamentar como os dados dos usuários serão utilizados na internet, por meio da criação de programas capazes de bloquear sistemas que tenham o objetivo de alienar a população para determinados assuntos, a fim de, com o objetivo de garantir uma real liberdade de escolha para os cidadãos. Então, percebam como ele foi construindo estes elementos coesivos aí, ok? E ele não fecha aí. Ele traz ainda uma proposta um pouco mais elaborada. Outro sim, então, em um outro aspecto, mais um ponto de vista, é obrigação do Ministério da Educação, em parceria com as escolas, ensinar ao indivíduo desde a infância não apenas a consumir de modo responsável mercadorias no meio virtual, mas também, gente, trazendo o que? A ideia de adição, exatamente com o mesmo olhar do outro sim. Então, ele tem uma riqueza aí de repertório de conectivos. E isso é importante ressaltar. Mas também
as reconhecer propagandas mas também a reconhecer propagandas que usem os dados do internauta como meio de impulsionamento mediante brincadeiras lúdicas e dinâmicas nos aparelhos eletrônicos. Amores, esse mediante se relaciona exatamente como o por meio, que por vezes vocês usam como o através. O através, para um corredor mais tradicional, é a ideia de atravessar mesmo. Através da janela, eu vejo a luz do sol. Então, eu atravesso o vidro da janela, ok? Eu vejo a luz do sol. Então, é melhor que vocês utilizem o por meio de, o mediante, na grande maioria dos casos, ok? Mediante brincadeiras lúdicas e dinâmicas nos aparelhos eletrônicos, a fim de garantir, esse a fim de é igualzinho o confito de. Então, mais uma variação dos mesmos articuladores argumentativos utilizados pelo candidato, de garantir qualidade de vida para o corpo social na fase adulta. Ele poderia ter parado aí. Não precisaria desse. Sendo assim, essas medidas podem ajudar a minimizar as manipulações dos usuários. Esse sendo assim, aí trazendo a ideia de uma conclusão. No entanto, esse último período aqui ficou assim, quase que sem espaço nenhum, tanto que ele põe um podem aqui em cima, ele sofre para poder finalizar esse texto. Então, essa última oração, ela poderia ser eliminada, porque desde o portanto lá em cima, a gente já teria a conclusão aí dentro desse parágrafo com 10 linhas. Um parágrafo com bastante fôlego aí. Tá bom, gente? Espero que a aula de hoje tenha sido bem produtiva para todos vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante e tenham percebido a importância dos elementos aí de coesão, tanto referencial quanto sequencial dentro do texto. Tá bom? Beijo grande a todos vocês, bons estudos e vamos juntos, tá bom? Beijinho.